Oi gente, sejam bem-vindos ao canal Freire Guerra Armas de Pressão. O título desse vídeo é Não seja burro, cuidados ao escolher a sua PCP. Antes de mais nada, eu quero dizer que isso não é uma ofensa, tá certo? Essa é uma dica de um dos inscritos do canal que disse pra gente usar a Bíblia. E aqui no Salmo 32, no versículo 9, diz: Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento. Então, quando a gente não tem entendimento das coisas que a gente vai fazer, das atitudes que a gente vai praticar, a gente fica semelhante à atitude de um burro, de uma mula. Então, para evitar esse tipo de atitude na hora de comprar ou de escolher a sua PCP, eu vou trazer nesse vídeo algumas dicas. Então, vamos ao vídeo. Então, gente, dando início aqui ao nosso assunto, a primeira coisa que você tem que definir, o primeiro cuidado que você tem que ter ao comprar a sua carabina, a sua PCP, deve ser o propósito. Para que é que eu quero a carabina, né? Então, a partir do momento que você responder essa pergunta e quanto melhor for a resposta, melhor vai ser seu resultado na hora de comprar sua carabina. Então, você definir, por exemplo, qual é a distância que eu quero atirar. Por exemplo, eu quero atirar a alvos que estão a 100 metros de distância. Beleza. Você já definiu aqui uma coisa que vai determinar qual é a PCP que você vai comprar. Aí você me diz, bom, mas eu quero acertar uma geladeira ou quero acertar uma moeda a 100 metros? Porque uma carabina é aquela que vai acertar uma moeda a 100 metros e outra vai conseguir acertar uma geladeira a 100 metros. Então você tem que definir também qual é o grau de precisão que você precisa dessa carabina. Bom, depois que você definiu isso, aí você vai dizer, bom, para que essa carabina atenda a essas perguntas, ela tem que ser uma carabina no calibre tal. Por exemplo, se você quer tiros muito longos, tiros de 100 metros, 150 metros, uma carabina 4,5 não vai te atender. Talvez a 5,5 também não vai te atender. Talvez você vai precisar de um calibre maior, um 6,35 ou um 7,62. Lembrando que esses últimos dois calibres que eu falei são restritos, né? Outra coisa que você deve observar na carabina, se você quer um tiro de extrema precisão, é se ela possui reguladora, como essa daqui possui. Por quê? Porque quanto mais regulado for a velocidade de saída do chumbo, mais precisa será a sua carabina. Então você deve avaliar também esse ponto, se ela tem reguladora. Em relação à autonomia, você deve avaliar isso também. Por exemplo, cada recarga que eu dou na minha carabina, ela só consegue dar 8 tiros, só consegue dar 30 tiros, só consegue dar 50 tiros. Então você tem que saber se a autonomia dela, ela vai estar dentro das suas expectativas. A outra coisa é em relação à economia. Por exemplo, essa carabina ela gasta muito ar em cada tiro, né? Ou ela só consegue atirar na velocidade que eu quero a uma regulagem muito alta. Por exemplo, tem um relato de um amigo que ele fala que a carabina dele é uma PRW 900, ela atira bem a 160 bar. Então, é uma pressão muito alta. Isso no calibre 4,5. É uma pressão muito alta, porque ele só consegue encher o cilindro dele até 220 bar. Então, ele usa de 220 até 160. Por exemplo, essa daqui eu atiro com ela no calibre 4,5 a 70 bar. Então eu consigo usar essa daqui de 250 até 70. Então para mim ela é uma carabina que ela é econômica, porque a faixa que ela usa é muito grande e também ela consegue atirar uma pressão muito baixa, que é 70 bar. Outra coisa, as pessoas às vezes reclamam, por exemplo, falam que uma carabina, quando ela é monoshot, que ela não tem magazine, considera como uma desvantagem, certo? Então assim, existem magazines no mercado
que eles são muito bons, em que eles não amassam a saia do chumbinho. Então, você tem que saber, por exemplo, eu preciso ter uma repetição rápida de tiros, né? Como se fosse quase que uma guerra, eu preciso que seja muito rápido o intervalo entre tiros, ou eu posso atirar com a cadência maior, eu posso esperar. Por quê? Porque o monoshot, você colocando chumbo a chumbo, as possibilidades de você amassar a saia do chumbo são bem menores. Aqui eu não estou dizendo quem é melhor ou quem é pior, eu só estou dizendo quais são as vantagens e desvantagens de ter ou não ter um magazine, tá certo? Já vi vários relatos também de amigos que deram um tiro e aí na hora de ciclar o magazine entrou 2 chumbinhos dentro do cano. Então aquele tiro foi perdido porque o ponto de impacto foi diferente daquele que ele esperava por conta de que tinha 2 chumbinhos dentro do cano. Então outra coisa que você deve olhar dentro do propósito que você quer é o tamanho da carabina. Por quê? Eu tenho um amigo que ele disse que ele tem dificuldade de transportar a carabina dele porque ela é muito grande e não é todo carro que cabe a carabina dele na mala. Então ele tem que ter um carro que seja adequado à carabina que ele tem, entendeu? Por quê? Porque o tamanho dela é muito grande, então fica desconfortável para ele. Outra coisa que você deve avaliar dentro do propósito é o quê? É o peso dela, né? O peso da carabina. Por quê? Porque tem carabinas dessas que você às vezes vai transportar ela nas mãos, carregando ela aqui. Então, se ela for muito pesada e você vai usar essa carabina para se locomover com ela, levando ela no braço, então você tem que avaliar se o peso dela vamos dizer assim, adequado à sua expectativa e ao propósito. E por último, o preço, né? O preço que é uma das coisas que a gente fala que às vezes incomoda as pessoas. Então, você tem que procurar uma carabina que tenha todas essas características num preço que seja acessível e que caiba no seu bolso. Então, gente, para que o vídeo não fique muito extenso, em breve a gente vai postar outros vídeos dando continuidade a esse assunto. E se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve e compartilha com seus amigos. Obrigado!